hoje de síndromes neurológicas e, sim, na verdade, essa aula é mais uma aula teórica, né? Não é nada prático de emergência, mas às vezes é uma forma de vocês aprenderem detalhes do exame neurológico direcionado para a síndrome e poder pensar nas hipóteses diagnósticas, tá? Essa aula de síndromes neurológicas vai ser dividida em duas partes, né? E agora eu vou falar da primeira parte. Então, os 4 passos do exame diagnóstico neurológico, né? Então, a gente faz uma anamnese, um exame físico, diagnóstico sindrômico, a partir da anamnese do exame físico. Depois, a gente tenta topografar, de acordo com as queixas do paciente, aonde será que está a lesão no sistema nervoso central ou periférico. E, a partir daí, fazer o exame neurológico. Então, fazer o diagnóstico etiológico. Então, no momento do exame físico, o que a gente tenta fazer é juntar a clínica do paciente com o achado neurológico, tá? Para poder pensar nas causas. São várias síndromes neurológicas, existem mais síndromes do que essas que estão aqui, e eu vou falar a princípio, eu acredito que seja até aqui essa aula de hoje, síndrome de hipertensão intracraniana. Então, síndrome de primeiro neurônio motor, ou a gente chama também de síndrome piramidal. Primeiro a gente tem que entender qual que é a anatomia do feixe piramidal, né? Então, o córtex motor está localizado no giro pré-central, daí segue para a coroa radiada, cápsula interna, que é a coroa radiada, cápsula interna, o tronco encefálico, cruza, né, na pirâmide bulbar e desce pelo folículo lateral da medula. 30% das fibras continuam no mesmo lado, tá? E 70% cruza para o lado oposto. Essas que seguem anteriormente vão cruzar na medula, tá? E os 70% cruzam na pirâmide bulbar. As características semiológicas de um paciente que se apresenta com síndrome piramidal. Então, o paciente vai ter fraqueza, atrofia, reflexos profundos exaltados, presença de reflexos patológicos como Babinski, Hoffmann, Trominer, espasticidade, ou seja, tônus aumentado, sinal do canivete que a gente chama, quando você tem dificuldade para iniciar o movimento e depois o movimento vai com facilidade. E o clonus, patelar, que a gente pesquisa no patelar, então você, acho que eu vou botar aqui no punho e no tornozelo. Então isso aqui são características da síndrome de primeiro neurônio. O que pode confundir? Na síndrome de segundo neurônio, o paciente também pode ter fraqueza e também pode ter atrofia. Só que na síndrome de segundo, como aquele nervo está diretamente em contato com o músculo, a atrofia é muito maior. Ou seja, o nervo que está estimulando o músculo ali diretamente não está mais estimulando. Então, geralmente, ele tem uma atrofia muito maior do que a fraqueza. Entendeu? Aí você pensa numa síndrome mais de segundo neurônio. Isso aqui, reflexos profundos exaltados. No início da síndrome piramidal, o paciente pode estar na fase de choque medular. E naquele período, o paciente pode ter reflexos diminuídos ou abolidos. A fase de choque medular não tem um tempo definido, pode durar de semanas a meses. Então, se você tem uma forte suspeita de lesão central, a ausência de reflexo não exclui que seja uma síndrome piramidal. Tá? O mais comum é que seja exaltado, mas não exclui. Tá bom? Sinal do canivete. E aqui eu vou mostrar para vocês. Então, o clonus patelar. Clonus é um movimento repetitivo que é desencadeado por uma distensão do tendão, tá? Então a gente olha aqui. Por que eu estou falando isso? Porque para você estimular o clonus, você tem que fazer um movimento contrário ao músculo. O músculo puxa, então você tem que fazer um movimento contrário para você estimular o tendão. Então, já vi gente fazendo errado, tentando ver clonus e empurrando a patela para cima. Não vai ter. Tem que empurrar para baixo, porque o tendão, o músculo está para cá. Então você faz uma distensão forçada e quando você solta, a patela volta tremendo. Isso é o clonus, tá? A gente pode fazer o clonus na patela, clonus aquileu, então você faz dorsiflexão forçada e solta, e o pé vai fazer movimentos repetitivos. E do punho, né, que a gente conhece mais como flapping, né, na insuficiência hepática, você faz também um movimento forçado e a mão volta tremendo. Aqui
o sinal, quando você faz esse movimento assim, é o Hoffman, tá? E para cima é o Trommler, tá bom? Aqui ele está fazendo para cima, é o Trommler, e aqui ele está fazendo errado, porque não é assim que se segura, tá? É assim. Tá? Mas eu coloquei a figura exatamente para mostrar como é que se faz. Você não pode segurar o dedo aqui, senão você limita o movimento do dedo. Você segura assim o dedo e para baixo. O movimento o movimento alterado é fazer flexão dos dedos. Tá? E o que é importante? Quando você vê o Hoffman de um lado, você tem que testar o Hoffman do outro lado. Porque se for bilateral, pode ser normal. Né? Dificilmente a pessoa vai ter uma alteração central dos dois lados para justificar os dois Hoffman dos dois lados. Tá? Então, se for dos dois lados, pode ser normal. Níveis de lesão da via piramidal. Quando você examina um paciente com sinais de síndrome piramidal, sinais de síndrome de Ribeiro neurônio, a lesão pode estar no córtex, na cápsula interna, no tronco cerebral ou na medula. Tá? Então, aqui é um esquema mostrando a via motora, né? Primeiro, os neurônios motores localizados no córtex frontal, longos axônios formam feixe ou via piramidal, cruza para o lado oposto no bulbo 70% das fibras. Tá? Na medula, seguem pelo trato córtico-espinhal lateral, no corno anterior da medula, sinapses com o segundo neurônio motor. E aí vai fazer a síndrome de segundo neurônio. Quando a gente está testando os reflexos, né, às vezes é muito difícil a gente ver o reflexo patelar porque o paciente não está totalmente relaxado. Então isso aqui é uma manobra de Gendrasik, que você pede para o paciente forçar uma mão contra a outra e aí você finge que você está avaliando uma força contra a outra. Então você fala, pode forçar bem uma mão contra a outra que eu quero ver qual é a mão mais forte. E nesse meio tempo você tenta fazer o reflexo patelar. Tá? Isso funciona. Tá bom? O paciente relaxa e você consegue avaliar o reflexo com mais clareza. Os reflexos patológicos, né, da síndrome piramidal são Babinski, que é dorsiflexão do hálux. Então, lembrar que o Babinski, vou simular como se isso fosse o pé, né? Então, você tem que estimular na face lateral até o segundo dedo. O ideal é que você não chegue até o hálux, senão você pode empurrar um pouco o hálux e isso dificultar a sua avaliação. Tá? Então, aqui, o ideal é que você vá até o segundo dedo. Tá bom? O reflexo normal é a flexão dos dedos. O reflexo alterado é a extensão dos dedos. Tá? Aí tem os sucedâneos do Babinski, que eu vou mostrar mais para frente, só para vocês relembrarem, porque vocês já sabem eles todos. E a resposta alterada é a mesma. Também é extensão do hálux. A resposta alterada, tá? O Hoffman e o Trommler são a equivalência do Babinski, só que para os membros superiores. Tá? Então, daquela forma que eu mostrei, o Hoffman e o Trommler. Sinal de Hoffman, aqui está mostrando, né, segurando a sigla. E os sucedâneos do Babinski. Então, Shadok, Gordon, Oppenheim, Schoffer e Austrigesio. Né? Vocês provavelmente não vão guardar todos esses agora, mas existem algumas formas para facilitar, né, vocês relembrarem isso. O Shadok é esse que a gente estimula aqui do lado. Então, você estimula na face lateral do pé e, se tiver alterado, faz extensão dos dedos. O Gordon, vocês lembram qual é o Gordon? Compressão da panturrilha. Aí, se quiser, que me ajudou quando eu era estudante, né, o Gordon, a gente pensa assim, que a panturrilha era gordinha, não é? O Gordon é o estímulo da panturrilha. Se estiver alterado, faz a extensão dos dedos. Oppenheim. Oppenheim é quando você estimula na face anterior da perna, né, na crista tibial. E o paciente começa de cima até embaixo e o paciente faz a extensão, se estiver alterado. Schoffer é a compressão do tendão do aquileu, simplesmente compressão mesmo, e aí o paciente faz o reflexo. E o Austrigesio é que você comprime aqui e o paciente faz extensão também, compressão do músculo quadríceps. Quando que a gente usa, né, esses reflexos? Quando você está na dúvida, né? Quando o paciente tem, por exemplo, no CTI,
está enfaixado, você não consegue, ou tem lesão no pé, na região plantar, que você não consegue estimular, aí você tenta utilizar esses outros reflexos também. A gente geralmente não faz em todos os pacientes, só mesmo quando tem dúvida ou quando tem dificuldade de fazer o Babinski. Aqui mostrando o Oppenheim. Babinski, lembrar que não vai ter o hálus, tá? E aqui o Shadok. Aqui figura mostrando também a extensão. Não é assim, tá? Não é tão fácil assim de você ver, mas só para gravar. Essa é a resposta normal, flexão dos dedos. Causas de síndrome piramidal. Causas de síndrome de primeiro neurônio. Um AVC isquêmico ou hemorrágico, trauma, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, e aí o paciente vai ter sinal de primeiro e de segundo neurônio. Processos expansivos como tumores, abscessos, tuberculomas e neurotoxoplasmose com efeito de massa. Os tumores, os sintomas vão aparecendo progressivamente. No AVC, os sintomas são mais súbitos, né? Neurotoxoplasmose, tuberculomas e abscessos, geralmente o paciente vai ter sinais infecciosos também. Tá? O que é importante dos reflexos profundos, né? É você saber qual é o reflexo, qual é a raiz que é responsável por aquele reflexo, para você poder localizar e tomografar a lesão. Tá? Então, o bíceps, por exemplo, a raiz que é responsável pelo reflexo é C5, C6. E o nervo é músculo cutâneo. Só que talvez seja muito para vocês, mas pelo menos saber a localização, né? Qual a raiz que é responsável para você poder topografar quando você acha a alteração. O tríceps C7, C8, todos vocês lembram desses reflexos? Como é que se faz esse reflexo? Deixa eu fazer em você. Quem está mais próximo aqui. Então, o bíceps, a gente relaxa, né, com o braço do paciente, tá bom? E o macete, assim, a dica é palpar o tendão e fazer uma leve pressão no tendão. A mão tem que estar na posição neutra, não pode estar nem assim e nem assim, tem que estar na posição neutra e ele tem que estar relaxado. Tá? Como feito o reflexo. O tricipital, e aí a gente faz de um lado e do outro, comparando. O tricipital, que eu gosto de fazer assim, relaxo o braço na minha mão, deixo o braço bem solto, você palpa o alécrono, ou hipoativo. Relaxa o braço aqui. Essa é uma outra forma de se fazer. Relaxa bem o braço. Isso, o paciente tem que estar totalmente relaxado. Viu? Quando você pensa que você está numa praia, relaxado, e relaxa toda a musculatura, aí é mais fácil de você fazer. Então, quando você não consegue fazer o reflexo, você tem que ver se a técnica está correta. O bíceps, palpar o tendão. A mão ali não é só para proteger o paciente, não. É para te direcionar, para ver onde você vai bater. Palpa, faz uma leve forcinha e bate em cima do seu dedo. O tricipital tem essas duas palmas de dedo. Relaxa o braço. Esse aqui qual é? Isso, radial. Aí faz do outro lado. Esse aqui qual é? Eu bato aqui e a resposta é fazer flexão dos dedos. Qual é o nome do reflexo? Flexor dos dedos. Tá? Que você pode fazer assim. Aí tá no nervo mediano. Ah, tá. Relaxa o braço aqui. Não dá, senta ali então. Ou você faz assim, bota o dedo aqui e bate em cima do seu dedo. E a resposta é flexão dos dedos. Eu não gosto muito de fazer assim, porque eu acho que limita um pouco a movimentação. Eu gosto de palpar aqui e bater no meu dedo. O paciente tem que estar relaxado. E a resposta é flexão dos dedos. O reflexo bicipital e o tricipital, estando... Daqui a pouco eu vou fazer minha inferior também, mas fica à vontade. O reflexo bicipital e o tricipital, estando ausentes, pode ser patológico. O flexor dos dedos e o radial, não necessariamente o paciente vai apresentar, tá bom? Patelar.
patelar L3, L4, tá? E esse é mais fácil, acho que vocês devem de fazer, o paciente tem que estar relaxado. Se você não conseguir voltar, você pode pedir para o paciente fazer uma leve forcinha para frente, e aí você consegue fazer. Deixa eu fazer em você. Mais fácil. Relaxa. Finge que você não está sendo visto por todo mundo. Ela. O certo é. Não, mas dependendo do seu reflexo, dá para fazer. O certo é você ficar do lado do paciente, não ficar assim de frente, por motivos óbvios. Se você vai estar desprovindo um chute, então você fica do lado do paciente, palpa. Não é errado você palpar no tendão, tá? Chega o pé um pouquinho para frente, só um pouquinho. Isso, às vezes já vou fazer. E o certo é você bater e deixar o martelo. Não é bater e tirar, não. Você bate, relaxa o pé e o martelo fica, entendeu? Quando o paciente está tenso, aí você deve fazer assim e você baixa. O outro lado a mesma coisa. Relaxado aqui, do lado do paciente e bate. Outra coisa que você pode fazer é pedir para o paciente contar de 20 até 10, ou de dezembro a janeiro, né? Manobras para você distrair o paciente. E o reflexo aquileu, que você faz uma leve dorsiflexão. Vou só mostrar um movimento para você fazer esse movimento. E você tem que se certificar de que o paciente não está fazendo. Você tem que falar para ele, deixa que eu faça o movimento. Aí você faz uma leve dorsiflexão e bate no tendão. Se tiver dificuldades, está hipoativo, não sei se tem ou não, você pede o paciente para de joelhos na cadeira e bate no tendão. Isso facilita você a ver também. Obrigada. E a raiz S1. Então, para que é importante saber os reflexos? Não é só para ver se tem reflexo ali, não. Saber qual é a raiz para tentar topografar a lesão. Aqui mostrando o tricipital, bicipital, flexor dos dedos. Aqui, quando o paciente está acamado, que você não consegue botar ele sentado, então essa é uma forma de você ver o reflexo patelar e essa de você ver o reflexo aquileu. Tá bom? Então, na síndrome piramidal, o músculo ele tem hipotrofia ou atrofia. Tá? Lembrando que na síndrome de segundo neurônio motor, o paciente também tem atrofia, só que a atrofia é muito maior do que a fraqueza. Tá? A força pode ter paresia ou plegia. Tônus, hipertonia, mas aí vai ter que lembrar da fase de choque medular, por exemplo, que o paciente pode ter hipotonia e hiporreflexia. O sensitivo pode estar inalterado, mas não é sempre que está inalterado. E a marcha, por exemplo, no paciente com isquemia, com AVC isquêmico, hemorrágico, marcha ceifante, ou helicópode, né? Aquela marcha que você anda com o braço fletido, a perna estendida, e o paciente faz esse movimento. Na síndrome de segundo neurônio motor, então o estímulo vem do córtex, faz sinapse na medula e segue para o segundo neurônio. Tá? As características semiológicas são hipotrofia ou atrofia, muito maiores do que na síndrome de primeiro neurônio, paresia, hiporreflexia e miofasculação. Então, o achado adicional da síndrome de primeiro neurônio é o tônus, que não tem na síndrome de segundo neurônio, e o achado adicional da síndrome de segundo neurônio é a miofasculação. Então, o paciente não consegue mandar ordens ao músculo porque o neurônio que efetua essa ordem está alterado, não está funcionante. Então, a localização pode estar no corpo celular, no corpo anterior da medula, ou no axônio, que sai da medula e vai até o músculo onde ocorre a sinapse. Lembrar da miofasculação. Então, o paciente vai ter fraqueza, vai ter atrofia, vai ter arreflexia ou hiporreflexia e miofasculação. Casos de síndrome de segundo neurônio motor, esclerose lateral miotrófica, e aí também vai ter sinais de primeiro neurônio, poliomielite, polineuropatia periférica, e aí os sintomas são mais simétricos, mononeuropatia e as radiculopatias. Então, a síndrome de segundo neurônio, do neurônio motor inferior, fraqueza, o tônus pode estar diminuído ou normal, os reflexos diminuídos ou hipoativos, atrofia leve, na síndrome de segundo neurônio, atrofia grave, leve a grave, mas mais comum ser grave,
Miofasculação, aí vai depender da lesão, a fraqueza pode ser focal ou generalizada. E aí lembrar da classificação, isso é mais uma revisão, tá? Lembrar da classificação da força muscular. Então, 0 é quando o paciente tem plegia, não tem força nenhuma. 1, uma mínima contração. 2, não vence a gravidade, mas o paciente consegue lateralizar a mão, mas se você pedir para ele levantar, ele não consegue. 3, ele vence a gravidade, mas não vence a resistência. O 4, ele vence uma resistência leve, quer dizer, não vence, né? Você vence a resistência. E 5 é a força praticamente normal. Algumas pessoas, aqui no 4, colocam 4 menos e 4 mais, porque é muito subjetivo. Depende da força que você faz, tá? Aqui só uma revisão, acho que a gente já falou. Na neuropatia periférica, o paciente vai... Aqui, o que vai caracterizar que é a alteração está no nervo periférico? Alterações motoras e alterações sensitivas. Porque se vocês olharem aqui, o nervo periférico, ele é a junção, né, da raiz motora com a raiz sensitiva. Então, a característica da neuropatia periférica é ter, o paciente pode ter uma neuropatia predominante motora, pode ter uma neuropatia periférica predominantemente sensitiva, mas geralmente você tem os dois componentes, motor e sensitivo. Isso ajuda você a diferenciar. Mesmas características semiológicas da síndrome de segundo neurônio motor, e o que você pode ter de adicional é o espessamento de nervo. Então a gente pode palpar, principalmente no paciente que você vê hanseníase, por exemplo, você tem que ver o nervo auricular maior, que você vê ele aqui, você olha o pescoço, tenta relaxar a musculatura, vira para o outro lado, que obviamente ele não vai ter. Aqui, olha o nervo. É o ulnar. Vocês podem até tentar em vocês, assim, você fala. A gente mesmo sente. Tá? Então a gente fala aqui. E o fibular. Aqui a gente fala também. Você já sentiu? Aqui, né? Ele escorrega. Quando você faz comprime assim, ele escorrega na sua mão. Óbvio que, né, você não vai ter nada alterado, mas só para vocês saberem topografar. Onde a gente palpa o nervo. Tá? Então, quando você suspeita de uma neuropatia periférica, faz parte do exame a palpação dos nervos. Tá? Então, o paciente pode ter uma polineuropatia. E qual é a característica da polineuropatia? O acometimento bilateral e simétrico. Então, o paciente fala que tem dormência, queimação, parestesia, formigamento. Nos membros inferiores, começa distalmente, geralmente, depois pode passar para as mãos. E no exame físico, a primeira alteração é o reflexo do aquilo. É a perda do reflexo aquilo. Então, o paciente tem alterações, às vezes não são alterações tão importantes, mas quando você tenta fazer o aquileu, está abolido. Sugere neuropatia periférica. E aí, o patelar está normal. Tá? Então, ou seja, ela vai progredindo, geralmente de forma simétrica. A mononeuropatia é o acometimento de um nervo, que pode ser único ou múltiplo. Uma mononeuropatia múltipla. Tá? E tem alguns achados que são característicos. Por exemplo, na lesão do nervo ulnar, o paciente tem a mão em garra, eu vou mostrar foto. Lesão do nervo radial, o paciente pode ter a mão em pêndulo e mão no pregador na lesão do nervo mediano. Mononeuropatia múltipla são vários nervos acometidos assimetricamente. O que diferencia a mononeuropatia múltipla da polineuropatia é que o paciente na polineuropatia os achados são mais simétricos, na mononeuropatia múltipla são mais assimétricos. Tá? E isso é importante para a gente pensar na causa. E a principal causa de uma polineuropatia é a neuropatia diabética. Desculpa, é a neuropatia múltipla, é também chamada de multiplex? É. Uhum. Só que a gente fala, uma mais comum da gente falar é múltipla. Mais certo, uma neuropatia múltipla.
As polineuropatias clássicas, né? A síndrome de Guillain-Barré, que é uma poliradiculopatia, na verdade, é aguda, autoimune, é desmielinizante. Geralmente o paciente é desencadeado por infecções respiratórias ou por trato gastrointestinal. A forma clássica ela é ascendente, tá? E a gente chama de paraparesia flácida arreflexa. A característica que faz a gente pensar no Guillain-Barré é um acometimento cinético, progressivo, de distal para proximal, com arreflexia. Tá? Neuropatia pelo HIV ou neuropatia tóxica pelos antirretrovirais. O álcool também é uma causa muito comum de neuropatia periférica, de polineuropatia periférica, e geralmente, né, a causa é pela hipovitaminose de B1. Aqui só para lembrar a inervação sensitiva da mão. Então quando a gente faz o exame físico, a gente tem que lembrar disso aqui. Às vezes o paciente vem com uma dormência, você pensa em síndrome do túnel do carpo, e aí, o que é compatível com síndrome do túnel do carpo? Qual a alteração da mão que é compatível? Então a gente precisa saber como é que é a inervação de algumas áreas do corpo melhor do que de outras, né, por serem mais comuns. Então na mão, o nervo ulnar, ele inerva essa região aqui, o mediano inerva essa região aqui até a metade do dedo, e aqui o nervo ulnar. Então o paciente que chega, estou com uma dormência na mão, aqui é igual aqui, não, é diferente. Então você tem que ver se segue o caminho do nervo, tá? Se é compatível com o caminho do nervo. Aqui na face palmar, no dorso da mão, tudo isso aqui praticamente, o nervo ulnar, ele só inerva a parte mais lateral da mão, nem chega a ser essa área toda aqui não. A grande inervação do dorso da mão é pelo nervo radial, e na ponta dos dedos segue a inervação da face palmar. Então aqui o nervo mediano e nesses dois dedos o nervo ulnar. Então aqui é mão em pêndulo, aqui tá grosseiro, tá? Mas é para vocês só gravarem. O paciente não chega com a mão assim, mas chega com a mão, a flexão aqui dos dedos. A mão em garra, característica de lesão ulnar. Aqui a mão em garra. Aqui também, neuropatia rancênica. E aqui são os nervos, né, que a gente pode tentar palpar e ver a alteração. Então aqui o nervo auricular, o nervo ulnar e o nervo fibular comum são os principais, são os que a gente mais utiliza. Porque os outros são mais difíceis de você palpar. Então aqui está mostrando o auricular, não sei se vocês conseguem ver. Quais são as causas? E aí sim, você conseguiu caracterizar qual é a alteração, qual é a síndrome neurológica, você vai pensar nas causas. Então, quais são as principais causas de mononeuropatia múltipla? Tá? Hanseníase, sarcoidose, síndromes paraneoplásicas, vasculite e diabetes. Principalmente, hanseníase e vasculite e diabetes. Essas são as mais comuns. A diabetes pode causar qualquer tipo de neuropatia. Tá? Sempre vai pensar em diabetes, primeiro. A neuropatia diabética, ela ocorre por uma complicação microvascular, então faz microisquemias. Ocorre em 60% dos diabéticos. É importante saber que também ocorre na intolerância à glicose. Então, o paciente não precisa ter necessariamente diabetes para a gente fazer o diagnóstico suspeitar de uma neuropatia diabética. E existem diversos tipos de neuropatia diabética, uma polineuropatia periférica, predominantemente sensitiva, com pacientes que queixa de queimação, de dormência, neuropatia autonômica só, radiculoneuropatia ou amiotrofia diabética, mononeuropatias múltiplas, também são comuns. Paralisia de nervo craniano também é muito comum, quer dizer, não muito comum, mas quando o paciente tem paralisia de nervo craniano isolada, a causa mais comum é o diabetes e hipertensão. Tá? Principal causa de mononeuropatia craniana do sexto nervo craniano é diabetes. Então o paciente chega com desvio do olhar e pode ser, a gente tem que suspeitar de diabetes e de intolerância à glicose. Então, qual a característica das neuropatias autonômicas? O paciente pode ter hipotensão postural, uma taquicardia,
Gastroparesia diabética, então o paciente chega dizendo que está plenitude pós-prandial, isso pode ser um sinal de uma neuropatia autonômica, impotência, bexiga neurogênica, tudo isso a gente tem que perguntar no paciente diabético para poder fazer uma avaliação neurológica. Causas de desautonomia: diabetes, todo paciente que tem uma polineuropatia uma polineuropatia associada à desautonomia, ou seja, com esse das Chagas aqui, ou um desses das Chagas, a gente tem que pensar também em amiloidose, tá? São duas causas principais, a amiloidose não é tão comum, mas são duas causas principais de desautonomia. E aqui já são a parte 2. Essa aula de hoje foi uma parte mais teórica, tá? Não tem tanta prática para vocês de ir na emergência.